Olá, professor. Aqui é Mariana Loureiro Correia, do primeiro período de Direito. Bom, vou falar sobre a interpretação do direito. O primeiro tópico é a definição e objetivo da interpretação jurídica. O direito, na sociedade moderna, ele é um conjunto de normas válidas que objetiva regulamentar o comportamento social. Isso significa que o direito não é simplesmente composto por normas. Ele constitui um sistema cujos elementos são interligados e ordenados, cumprindo determinadas funções. Já para entender um direito como conjunto ordenado de normas, devemos efetuar uma interpretação que objetiva captar o sentido de cada norma emitida pelo legislador. Então, o legislador ele tem papel em atuar na teoria objetiva e subjetiva ao elaborar uma lei, que deve atender aos anseios da sociedade, o que muitas vezes não ocorre, causando revoltas em parte da população. Nas democracias, o legislador ele exerce esse poder superior porque ele é legitimado pelo voto popular, devendo aos demais poderes seguir de forma fiel aos seus mandamentos. Então, com isso, a Constituição reconhece o legislador parlamentar do Estado que deve aplicar, não podendo ignorar ou contrariar o legislador, o Estado, e a não ser que o último viola a Constituição, caso no qual cabe censura. Já em segundo tópico, vem as controvérsias interpretativas. Nas controvérsias interpretativas, para a solução do problema, devemos partir de 3 razões, que geram bastante controvérsias na hora de analisar. A primeira é a vagueza na linguagem. A linguagem humana ela apresenta caráter vago, então com isso as palavras podem ser interpretadas de várias maneiras. Já em segundo vem a abstração dos regulamentos legais, que nessa segunda situação o legislador ele limita-se ao estabelecer regras gerais. Então ele deixa os operadores jurídicos o cuidado de decidir mediante a interpretação e qual será o modo de aplicação em casos concretos. Em terceiro, vem os conflitos de interesses, que nesse caso, as controvérsias estão relacionadas a interpretações jurídicas, que são causadas por conflitos de interesses de grupos e pessoas. Em terceiro tópico, vem os métodos de interpretação. Os métodos de interpretação, eles permitem aos juristas respostas relativamente satisfatórias, mesmo havendo controvérsias sobre o sentido de cada método. E principalmente quando os levam a resultados contraditórios ou até mesmo não permite chegar a uma conclusão. São 4 métodos de interpretação desenvolvidos pela doutrina e geralmente vinculados ao nome Savigny. São eles a interpretação gramatical, que nesse método busca identificar o significado da palavra utilizada pelo legislador. Em segundo vem a interpretação sistemática, que a interpretação sistemática ela objetiva integrar e harmonizar as normas jurídicas considerando-as como um conjunto. Já em terceiro vem a interpretação subjetiva ou histórica, que esse método ele busca a vontade do legislador histórico, ou seja, a intenção que ele tinha quando estabeleceu determinado regulamento. Em quarto, por último, vem a teleologia objetiva, que o intérprete ele busca a finalidade social das normas jurídicas, tentando propor uma interpretação que seja conforme aos critérios e exigências atuais. No quarto tópico, vem falando dos problemas no método de interpretação. Savigny ele observou que para realizar uma interpretação satisfatória da lei, gerava sérios problemas e muitas limitações a partir dos métodos de interpretação, que em primeiro era que os métodos são extremamente abstratos. Já em segundo lugar, é que os métodos de interpretação eles podem levar a resultados contraditórios entre si. Então, a partir disso, não há uma resposta satisfatória diante aos métodos de interpretação, pois funcionava como instrumentos de pensamentos e argumentos que tornam
possível a interpretação. Então, eles apenas indicam caminhos para se aproximar dos pensamentos do legislador e permite tão somente estabelecer os limites de uma interpretação aceita. No quinto tópico, vem falando sobre os possíveis resultados da interpretação. Uma interpretação jurídica é realizada para permitir a tomada de decisões em casos concretos. Então, por esse motivo, tem grande importância a escolha do intérprete a favor de uma interpretação mais ou menos fiel ao texto. Dessa escolha dependerá se a pessoa será condenada ou absolvida, se deverá pagar uma indenização, se será demitida, despejada, admitida em um concurso e se tem direito à aposentadoria. Então, com isso, há 5 modos de interpretar uma palavra de forma mais ou menos fiel ao texto. São eles a interpretação extensiva, a interpretação restritiva, a analogia e a restrição de sentido. O sexto tópico vem falando sobre o problema da analogia e da restrição. O objetivo da interpretação é encontrar a vontade do legislador, fixada em dispositivos legais. Em regra geral, o operador jurídico ele deve evitar o emprego da analogia e da restrição de sentido. Então, ele deve decidir se analogia e restrição são permitidas dependendo de 3 fatores. O primeiro, das características gerais do ordenamento jurídico, do ramo do direito ao qual pertence a norma em exame, das características da própria norma, que pode ser mais ou menos pertinente para o caso concreto. O sétimo tópico vem falando do papel do legislador na interpretação do direito. Em primeiro, o legislador ele pode oferecer definições de conceitos, diminuindo a margem para dúvidas e controvérsias, como vimos ao se referir à interpretação gramatical. Em segundo, o legislador ele deve utilizar técnicas de redação que permitam a manifestação de sua vontade de forma clara e objetiva. Para que isso aconteça, o legislador ele deve seguir as seguintes orientações. Em primeiro, formular frases curtas, expressar-se de forma sintaticamente clara, usando a pontuação de forma simples, empregar os termos em sentido técnico ou então em sentido comum, evitar o uso de sinônimos e de termos ambíguos e só utilizar siglas notórias. Já em terceiro, o legislador ele deve orientar o aplicador sobre os métodos de interpretação, criando dispositivos específicos, que são as leis sobre métodos ou normas sobre interpretação. Para concluir, eu destaquei em 4 tópicos. O primeiro é que o operador jurídico ele faz interpretações na sua atividade cotidiana. Em segundo, os principais problemas práticos do advogado estão ligados a questões de prova, a escolha da estratégia processual, que melhor serve aos interesses do seu cliente, e aos problemas de execução das decisões dos tribunais. Em terceiro, nesses casos, a solução ela não resulta da aplica ou de uma norma. Em quarto, para fechar, nos casos difíceis, o profissional do direito ele deve recorrer aos trabalhos da doutrina e, eventualmente, solicitar o parecer de juristas especializados nessa área, além de pedir o auxílio de especialistas para apurar questões fáticas. Fim. Obrigada. Até a próxima.